Paz do Senhor, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje traz como título O Lugar Santíssimo. Semana passada nós falamos sobre o lugar santo e ali nós vimos primeiro que o lugar santo é um lugar de serviço e adoração. Vimos também as três peças que estavam ali no interior do lugar santo, que é o castiçal de ouro, que é a mesa com os pães da propiciação e o altar do incenso. E fechamos a lição falando sobre o véu que demarca o lugar santo do lugar santo dos santos. O primeiro véu e o segundo véu. A lição de hoje, o nosso texto bíblico, se encontra em três partes da Escritura. Primeiro, Êxodo 26. Segundo, Hebreus capítulo 9. E terceiro, Mateus capítulo de número 27. Dá uma paradinha, faça essa leitura com calma e aí nós vamos caminhando juntos até a conclusão. Eu vou ler apenas Mateus 27, versículo 51, que diz: No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Palavra do Senhor. Nós temos três objetivos hoje. Primeiro, destacar o véu do lugar santíssimo. Segundo, é mostrar o propósito do véu interior. E terceiro, é salientar como era o lugar santíssimo. Pois bem, apresentar, irmãos, uma vida de serviço e adoração a Deus no lugar santo era dever do sacerdote. Foi o que nós vimos na lição passada. Porém, entretanto, todavia, o sumo sacerdote ele tinha uma função especial e importantíssima. Qual era a função? A de apresentar o sacrifício por si mesmo e por toda a nação. Na lição de hoje, nós vamos enfatizar a importância do lugar santíssimo e seu papel pedagógico e espiritual na vida da nação de Israel. Esse lugar representava o local onde Deus respondia ao seu povo. Hoje, graças a Deus por isso, meu irmão, não temos mais o véu que nos separa da presença de Deus, nem precisamos de um sumo sacerdote para apresentar sacrifício pelos nossos pecados. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já fez tudo isso por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito. O lugar santíssimo era o lugar mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude do Espírito de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nesta lição, irmão, nós vamos estudar a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu, a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição poderosíssima que vai, com certeza, edificar muitíssimo a sua vida. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos tratar do véu no lugar santíssimo. Nesse tópico aí, nós temos três subtópicos. Primeiro subtópico, nós vamos ver a barreira, que o véu simbolizava uma barreira ao livre acesso à presença de Deus. Vamos ver também que o véu tinha bordado ali figuras de querubins e vamos ver também a respeito do traçado dos seus fios. Vamos começar pelo véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu, ele era uma cortina feita de linho branco entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, na qual estava a Arca da Aliança, do lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote e somente
uma vez por ano no dia da expiação. Os israelitas comuns não podiam entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para que o homem comum não conseguisse entrar. A narrativa bíblica, irmãos, vai revelar o significado especial do ato de quando Jesus ele estava na cruz expiando os nossos pecados. Ele ministrou intercessoriamente por nós por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo e não apenas, graças a Deus por isso, por uma parcela especial ou ética da humanidade. João 3,16, o textual da Bíblia, deixa isso muito claro, diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo subtópico, nós vamos ver o véu, que tinha bordado ali, nele próprio, a figura dos querubins. Deus deu uma ordem que se bordasse no véu, à mão, detalhe, à mão, as figuras dos querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui agora. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia, ela registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Isso você encontra em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus e também levou uma parte dos seres angelicais. As figuras de querubins bordadas no véu lembram ao homem, ou lembravam ao homem, que o trono de Deus está cercado desses anjos ou desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de protegê-los. Êxodo 25, você encontra isso lá. E no terceiro subtópico do primeiro tópico, vai nos mostrar o véu e os traçados dos seus fios. Para nós, e isso precisa ficar muito claro, o tabernáculo e os seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte. Primeiro, os tecidos que constituíam o véu, que demarcavam o lugar santo e o lugar santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor. Assim, a cor azul apontava para a divindade, ou aponta para a divindade. A púrpura para a sua realeza. O branco para a sua santidade, e o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte, irmãos, e viva do véu, juntamente com seus fios traçados, que representava a carne de Cristo, a união da natureza humana e da natureza divina do nosso Senhor. Ele vai falar lá em Hebreus 10, 19 ao 20 o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, fica claro que o véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins, era traçado de um linho fino e servia como uma barreira ao livre acesso a Deus. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver o propósito do véu. E aí, no segundo tópico, nós temos também 3 subtópicos. O véu como símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, o véu como um impedimento ao acesso à presença de Deus, e o véu indicando o caminho para o próprio Deus ou para a própria presença de Deus.
Vamos começar pelo véu, que era o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ninguém, isso você sabe e eu sei também, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, como diz Ezequiel, Êxodo 33, versículo 20. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo que cobria, né, a presença divina em seu corpo. Isso você vai encontrar em 1 Timóteo capítulo 6, em João capítulo 1 e capítulo 14, Colossenses capítulo de número 1. No segundo subtópico, o véu era era um impedimento ao acesso e à presença de Deus, como diz Levítico 16, versículo 2, e Hebreus capítulo 9, versículo de número 8. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, enquanto que no lugar santíssimo só o sumo sacerdote podia entrar. E o terceiro subtópico vai dizer para nós que o véu indicava o caminho à presença de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação, como diz Levíticos capítulo de número 16, versículo 15. A única função dele era expiar o próprio pecado do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e da sua casa era rigorosa. Hoje, a obra expiatória de Jesus é o único meio que nós temos de nos achegar à presença de Deus, como diz Efésios 2 e Hebreus capítulo 10. Graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, já não há mais separação, nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. A revelação, irmãos, das Escrituras, isso precisa ficar muito claro, né? Mostra para nós que a salvação pela graça hoje é uma doutrina clara e límpida, pois o Novo Testamento, no Novo Testamento, a graça ela é vista como um dom imerecido mediante o qual as pessoas são salvas. Aparece primeiramente nos escritos do apóstolo Paulo. É um conceito central que expressa mais claramente seu modo de entender o evento da salvação, demonstrando livre graça imerecida. O elemento de liberdade ele é essencial. Paulo ele enfatiza a ação de Deus e não a sua natureza. Ele não fala do Deus gracioso, ele fala da graça concretizada na cruz de Cristo. Paulo afirma: em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, pois pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5 e o versículo de número 8. No terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver como era esse lugar santíssimo. E aqui também nós temos 3 subtópicos. Nós vamos ver que o formato do lugar, nós vamos ver qual era o mobiliário que tinha ali dentro, e nós vamos responder 2 perguntas. O que aprendemos sobre o trono e qual a importância do lugar santíssimo. Pois bem, o lugar santíssimo, ele era conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrado na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados.
uma vez que pesos e medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre vão produzir algumas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivale à medida de 2 palmos ou tamanho do nosso antebraço, o equivalente, portanto, a mais ou menos 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo, ele tipificava o trono de Deus em Israel. E qual era o mobiliário? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipifica a plenitude da presença de Deus, sua santidade, sua glória e sua majestade. Ali Deus habitava entre o povo. No Novo Testamento, queridos, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, como diz Efésios capítulo 3, do 17 ao 19. E o que nós, então, podemos aprender do trono de Deus e a importância? Qual a importância do lugar santo? O lugar santo, ele era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus que nós servimos, ele é santo e glorioso, e esse Deus santo e glorioso estava ali. Poxa, meu irmão, não podemos perder de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos, irmãos, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 10, cuidado! A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro capítulo 5, vigia! Tema ao seu Deus todo-poderoso e todo-glorioso no nome de Jesus. Precisamos da santificação. Precisamos estar em santificação. Há um processo de santificação no espírito humano. Pouco importa, meu amado, o que você diga. Se o seu espírito não for completamente santificado, você sempre estará em perigo. É aquela situação em que o diabo ele tem oportunidades de trabalhar em nós. Portanto, meu querido, somos ensinados a estar em santificação, na qual os rudimentos, impureza, os afetos descomedidos e as corrupções acabam por causa da incorrupção permanente. Na santificação, todos os tipos de luxúria perdem o seu poder. Eu vou repetir. Na santificação, todos os tipos de luxúria perdem o seu poder. Esse é o plano. Somente nessa busca, ideal é que Deus nos abençoa em nosso estado de purificação, para que deixamos nossa posição terrena e subamos, como diz a palavra, de glória em glória. Os santos de Deus, à medida que avançam em perfeição e santidade, entendendo a mente do espírito de vida, são levados a um lugar muito mais alto e muito mais abençoado, o lugar de santidade, o lugar de inteira santificação, o lugar onde Deus é entronizado no nosso coração. Então, a mente santificada está tão concentrada no poder de Deus que o santo pensa nas coisas que são puras e vivem sob o predomínio santo. Essa é a ideia. Essa é a meta. Então, cuidado, meu irmão.
A palavra de Deus, ela nos alerta, eu acabei de dizer agora, que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu quero concluir essa nossa lição de hoje dizendo o seguinte: o lugar santíssimo, ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, para a glória de Deus, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Ele, o Senhor Jesus, abriu a porta para não fechar mais e pode entrar por ela quem quiser. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.